Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje eu vou falar pra vocês sobre a minha prótese de silicone. Muita gente ainda não sabe que eu coloquei e eu resolvi gravar esse vídeo um bom tempo depois da cirurgia pra ter um resultado melhor, pra contar pra vocês e vocês saberem mais, assim, eu ter uma experiência maior sobre isso. Então se vocês quiserem saber, se vocês têm curiosidade sobre esse mundo, sobre o mundo de silicone, cirurgias, continue assistindo. Bom, gente, eu vou falar todas as etapas, talvez o vídeo fique um pouquinho comprido, mas eu vou tentar falar o mais breve pra vocês não ficarem cansando de ficar assistindo e ouvindo minha voz, tá bom? Bom, eu resolvi colocar o silicone, que eu decidi que eu iria colocar, faz mais ou menos um ano. Já faz uns 3 anos que eu queria, mas eu sempre mudava de ideia. Uma hora eu queria, depois eu mudava de ideia, eu falava que eu não queria mais. E aí só ano passado que eu resolvi, que eu falei assim, não. No começo do ano eu falei, não, agora eu vou pôr esse ano e eu quero. Porque sempre quando chegava o começo do ano, férias, praia, eu não me sentia tão bem com biquíni. Eu tinha um pouquinho, mas não era muito, era pouco. Eu usava sutiã 40, então assim, era um pouco, mas que quando eu colocava sutiã juntava um pouquinho, sabe? E aí, quando eu ia pra praia, eu queria colocar a cortininha, sem bojo, sem nada, eu ficava muito... não gostava, não me sentia tão bem. E aí eu falei, não, esse ano eu vou colocar, eu vou guardar meu dinheiro e eu vou conseguir colocar. E aí, quando foi em novembro, eu resolvi marcar e eu marquei pra janeiro a consulta. Na consulta, eu cheguei lá, ele já perguntou o que eu queria e eu disse que eu queria prótese, mas que ficasse um peito mais natural. Ele me mostrou as próteses de 300 e 400. E aí, lá você coloca como se fosse um silicone de mentira pra você colocar por baixo da blusa pra ver como que vai ficar o tamanho com a blusa por cima. E aí eu coloquei a de 300, porque a minha intenção era uns 260, 270, não mais que isso, porque eu sou estreita. Eu tenho 1,65 de altura, mas aqui meu tórax é bem estreito. Então, se fosse muito grande, ia ficar ridículo, ia ficar um peito enorme e ia aparecer aqui na lateral, sabe? Quando ficam umas bolas do lado. E aí eu fui com a intenção de 200 e pouco, não mais que isso. E aí ele me deu de 300 e falou que ia colocar no mínimo 300 ml. E eu já fiquei desesperada, super assustada com o tamanho, porque pra mim 300 era enorme. Aí eu coloquei por baixo da blusa, gostei bastante. Porque quando eu fui com um sutiã que eu usava, que ele era bem grossinho, que eu sempre usava, que era o que eu me sentia bem. E eu falei assim que eu queria que ficasse igualzinho o sutiã, só que sem nada. E aí ele colocou de 300, ele me mostrou de 300, e olhando eu achei que era um tamanho ótimo e que ficaria super bom em mim. E ele falou entre 300 e 400. 400 eu já achei que era enorme, que ia ficar exageradíssimo. E aí eu resolvi colocar de 300 ml. Ele me deu também vários exames pra eu fazer. E aí, pra marcar a cirurgia. Quando eu decidi a prótese, ela foi do tamanho de 300 ml, com perfil alto, porque existem vários tamanhos, vários perfis, e redondo, cônico, gota, e aí eu resolvi colocar o redondo, que eu queria que ficasse, porque a gota eu já vi gente que colocou e ficou caído, e eu gosto do redondo, eu acho bonito, é o perfil que eu gosto. Então eu resolvi escolher o tamanho redondo, com o perfil alto, que é o tradicional, que a maioria coloca, e ele falou que colocaria por cima do músculo, e que não teria problema nenhum, como eu tenho pele, aqui em cima, não ficaria nada redondão, nada muito que silicone, sabe? E aí eu coloquei de 300 ml, o perfil alto e modelo redondo. Ele me deu vários exames pra eu fazer, e aí no final de janeiro eu já fui fazer todos os exames, que é exame de sangue, exame de urina, coagulograma e vários exames. E aí, quando saiu o resultado, deu que eu estava com infecção de urina. E aí eu não poderia operar até resolver esse problema. E aí eu fui, fiz o tratamento, e foi durante um mês o tratamento, durou. E eu fiquei o mês de fevereiro inteiro me matando, bebendo água, fazendo tudo direitinho pra conseguir fazer a cirurgia o mais breve possível.
porque eu já tava super ansiosa, ai, não vi a hora que colocasse, que passasse todo aquele, sabe, aquele tempo que você fica recuperando, não vi a hora de ver o resultado final. E aí eu fiz, né, tratamento durante o mês de fevereiro, bebi muita água, comi direitinho, enfim. E aí, no começo de março, saiu o resultado que eu fiz o exame de novo, todos os exames eu repeti. E não tinha mais nada, estava super tranquila, graças a Deus, e eu poderia operar. E eu fiz a operação no dia 19 de março, 19 não, dia 16 de março, que foi numa segunda-feira. No dia da cirurgia, eu cheguei e ele era para estar 7 horas no hospital. E aí, eu fui entrar no centro cirúrgico às 9, que a cirurgia seria, não sei que horas, não lembro. Eu sei que eu entrei no centro cirúrgico e ela já me colocou uma roupa especial lá que você tem que tirar tudo, colocou o soro. E foi muito rápido, gente. Pra mim, assim, foi em 15 minutos, sabe? E eu acho que durou 1 hora pra fazer tudo isso. Mas parece que eu tava tão ansiosa que eu não vi a hora, que o tempo passou super rápido. E aí eu fiquei lá tomando soro e eu já fui pro centro cirúrgico. Lá eles te prendem com o braço esticado assim, pra você não se mexer durante a cirurgia e não ter perigo nenhum. Então você fica com os braços esticados na maca e ele já te risca, lá deitado mesmo, pelo menos o meu foi dessa forma. Ele me riscou tudo e lá ele levou 2 tamanhos de prótese. Ele levou as de 300 e a de 400. E aí eu decidi na hora também, se eu já estava decidida com os 300 eu ia colocar, mas se eu quisesse na hora um tamanho maior ele colocaria. Mas como eu tava decidido com o tamanho de 300 e pra mim era o tamanho ideal, ele resolveu colocar de 300. Eu escolhi a de 300. E ele me riscou, né, fez as marcações. E tipo, chegou o anestesista e falou: Bruna, vamos lá? Quando eu vi, ele tava colocando o líquido na minha veia lá no soro. E não deu nem tempo, eu só vi que tinha a enfermeira aqui com um negócio de pôr no oxigênio. Não deu nem tempo. Eu capotei, eu comecei a pensar, será que eu vou conseguir respirar? Dormi, não vi mais nada. Foi uma sensação tão estranha, porque eu nunca tinha tomado anestesia geral. E foi a anestesia geral que ele me deu. E eu fiquei tão... É muito estranho. Mas a cirurgia durou 50 minutos. Eu não senti nada, eu não vi nada, não acordei. Super tranquilo. E eu fui acordar 1 hora depois da cirurgia, que eu já estava num quarto, assim, pra eles avaliarem, pra ver se estava tudo bem, com mais umas 2 pessoas. E aí ele viu que eu acordei, o enfermeiro, eu estava super normal. Aí eu até pensei, onde eu tô? Porque você fica com essa sensação. Olhei pros lados e tal, e eu lembrei que eu tinha feito a cirurgia, eu coloquei a mão, assim, falei, nossa, dormi sem peito e acordei com peitão. É muito engraçado essa sensação. E aí eu tava com muita dor de garganta. Sabe aquela... Não a dor, mas assim, sabe quando tá começando a doer a garganta, que você sente raspar? E aí eu perguntei pro enfermeiro por que eu tava com dor de garganta. Se era normal isso. E ele disse que eu tinha sido entubada. Eu não sei o motivo, mas geralmente eles falaram que quando é anestesia geral, eles entubam. E eu tenho um sério problema com respiração, eu sempre respiro pela boca, então talvez esse seja um motivo de ter sido entubada. Mas uma amiga minha que também tomou geral, que estava no mesmo quarto que eu, não foi entubada. Então acho que isso depende de cada um, depende da respiração de cada um, e eu fui. Mas também, tranquilo, não vi nada, enfim. Se ninguém tivesse falado, eu não ia saber. E aí, quando foi na hora do almoço, eu fui pro quarto, e... Aí eu já almocei. E durante a cirurgia, que eu esqueci de falar, eles colocam uma meia até a coxa, que é antitrombose. Geralmente, cirurgia de silicone, que eu saiba, não precisa. Mas eles colocam por precaução mesmo. Geralmente essas meias eles usam com cirurgias em torno de mais de 3 horas, de 2 horas. Mas como a minha era 50 minutos, e mesmo assim eu usei a meia, tranquilo. E aí eles já colocam o sutiã depois da cirurgia, então você não vê nada. Você já acorda com o sutiã. E aí, eu fui pro quarto já, minha mãe chegou lá, ficou comigo, eu não conseguia me mexer, eu tava deitada dura assim, só conseguia virar a cabeça. Eu tinha medo de virar o corpo também, eu não conseguia virar.
E aí eu já queria ir no banheiro. Só que a enfermeira tem que vir ajudar, você não pode ir sozinha, senão você cai, você desmaia e é perigoso. E a enfermeira me ajudou. Você consegue levantar bem pouco no primeiro dia, eu não conseguia me levantar, tinha que minha mãe me empurrar, sabe, segurar as costas e empurrar, porque sozinha eu não tava conseguindo. Mas andar normal, fui no banheiro normal, fazer tudo normal. Só pra levantar mesmo, que eu não conseguia. E o meu peito estava uma pedra. Muito duro mesmo. Eu fiquei até assustada. Eu falei, gente, que duro. E tava gigante, ele veio até aqui em cima. Então era esquisito. Mas é normal. É uma coisa assim super normal, que a cirurgia não tem jeito. E aí eu já almocei e fiquei no hospital a tarde toda. Eu fui embora, era umas 7 horas da noite, mais ou menos. Eu saí no mesmo dia. E aí foi super ruim na volta, porque era bem longe de casa. Então o caminho do carro, gente, era uma tortura. Os buracos da rua, sabe? Nossa, eu sentia tudo, parecia que ia cair, que ia arrancar meu peito fora. Era uma coisa, uma sensação muito esquisita. Você não quer andar de carro de jeito nenhum, sabe? Eu acho que durante a primeira semana eu não queria andar de carro, porque era bem ruim. E aí cheguei em casa, já fui dormir. No primeiro dia você não pode molhar, então eu só lavei da barriga pra baixo e já dormi. No outro dia eu sentia que parecia que tinha alguém te apertando, sabe? Parecia que tinha alguém apertando, não sei. Parecia que tinha alguma coisa te amassando, assim. Era uma sensação esquisita, mas não era nada ruim, nada fora do comum. Só sentia que parecia que tinha alguém me abraçando bem forte, sabe? Eu sentia arder o corte todo. Eu sentia o corte inteirinho ardendo, mas também nada insuportável, nada além. E aí durante a primeira semana eu tive que ficar em casa a semana inteira. Então eu só deitava no sofá, levantava pra ir no computador um pouquinho, porque você não consegue levantar o braço assim e nem assim. Você consegue ficar com os bracinhos assim. E aí eu conseguia mexer um pouquinho no computador, mas eu não podia fazer muito esforço, porque senão, eu não sei o nome, mas ele diz que se você mexer muito, acaba formando uma camada no silicone e aí fica muito duro. Não sei o que é, enfim. E aí eu evitei fazer muito esforço. Então eu só levantava da cama, ia pro sofá, do sofá pra mesa no computador e deitava só. Ficava assim o dia inteiro. E aí você fica com a meia até o joelho lá, antitrombose, durante 10 dias. Só que eu usei durante somente o primeiro e o segundo dia. Porque eu não sei, eu não li que estava escrito que eu precisava usar durante 10 dias. Mas também não teve problema nenhum comigo. Ele falou que era mais por precaução mesmo, que não teria problema. Mas mesmo assim, eu não tinha lido o formulário que ele me deu. E aí eu não sabia. Que mais? Na primeira semana, então, eu fiquei a semana inteira em casa. E quando tinha que andar de carro era uma tortura, porque você sentia balançar tudo. Ah, e a questão da estria. No terceiro dia, saiu uma estria bem aqui em cima. Eu fiquei desesperada. Fiquei muito desesperada. Uma estria grossa, sabe? Grande assim. Eu falei, pronto, vou ter uma estria no meio do peito. Peguei a Cicatricur, tá até aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Que é uma pomada assim, se chama Cicatricur. E eu usei ela durante a cirurgia toda e até antes da cirurgia ele pediu pra eu usar. Então antes da cirurgia, um mês antes eu usei, eu ficava passando no peito todo até a pele acostumar pra não dar estria. E depois, nesse terceiro dia que saiu essa estria, eu já apliquei esse Cicatricur só na parte de cima, não pode passar ainda na cicatriz. E eu passei na parte de cima, 2 dias depois já tinha sumido a estria, graças a Deus, porque ela era novinha ainda, então ela conseguiu sumir. Essa pomada é muito boa, eu gostei bastante dela e eu usei e ainda uso ela até hoje. Se chama Cicatricur, depois eu dou as informações dele, é muito boa mesmo. E aí saiu a estria, depois eu passei a pomada, ela sumiu. E na semana seguinte eu fui no médico pra ele ver como que tava. Só que, assim, durante a semana, primeira semana, você vai tomar banho, né, normal. Só que você tem que secar com secador o corte, porque você usa uma fita de micropole, que é uma fita
pós-cirúrgica mesmo, que eles colocam no corte, então você não pode tirar, senão ele abre o corte. Então você lava normal, com água e sabão, por cima da fita e seca com secador. Aí na semana seguinte eu fui lá pra tirar a fita e já estava bem sequinho, assim. E... que mais? Fica um cortinho vermelhinho e é bem pequeno, é em torno assim, ó, de 5 centímetros. E ele tava formando casquinha, então a casquinha vai saindo sozinha. E não teve ponto. Acho que só foi ponto interno, mas fora é como se fosse uma colinha. Então ele cola a pele assim, e aí você vê como se fosse a cola, sabe? Ele fica bem brilhante depois. Aí você vai tomando banho e ele vai saindo com o tempo. Mas ele fica bem brilhante, até aqui em cima ficou bem brilhante o meu peito, porque eles colocam umas fitas aqui em cima também, no dia da cirurgia. E aí a semana seguinte, eu tive um evento pra ir. Não, mentira. Tive um evento no sábado da primeira semana. E fui. E aí eu fiquei em pé durante uma meia hora e eu já senti muita dor nas costas, porque você não tá acostumado com peso, então eu senti muita dor nas costas. Só que depois... foi a única vez também que eu senti, então eu tinha que ficar sentada, levantava, levantava, porque doía as costas. Mas depois também nunca mais senti dor nas costas, já passou, acho que foi uma vez assim que, ó, foi esse dia só de dor nas costas, porque, gente, foi horrível, eu senti muita dor. Sabe, dor assim, parecia que tinha ido na academia. Mas depois, tranquilo, nunca mais senti. Aí depois eu fui lá, tirei os pontos, a fita. E aí você lava normal, com água e sabão e tal. E aí vai formando a casquinha, você não pode tirar. E ela vai saindo sozinha com o tempo. O sutiã é um que aperta muito. Ele aperta muito extremo. Tipo, no começo é horrível, porque você não tá acostumado com o negócio te apertando tanto. E é como se fosse uma cinta mesmo, que fecha aqui na frente. Mas depois de um mês, você tem que usar durante um mês esse sutiã o dia inteiro. De manhã, à tarde, à noite, dormindo. Você não pode tirar. Só pra tomar banho, depois você já coloca. Mas no segundo mês, você usa ele só pra dormir. Ele já me liberou pra usar só pra dormir. Já vai fazer 2 meses agora, dia 16 de maio. E eu só uso esse sutiã pra dormir. A não ser assim, por exemplo, tô em casa, vou ficar em casa o dia inteiro. Aí eu uso ele o dia inteiro, porque pra mim também agora ele já desinchou. Então ele não tá apertando tanto mais. Mas quando eu vou sair, que eu quero pôr uma blusa mais decotada, eu uso um outro, que é aquele... como se fosse uma meia que a Lu tem. Tem vários lugares que não tem costura nenhuma. Que mais? Durante o primeiro mês, muita gente fala que ele diminui bastante. Como eu coloquei 300 e eu sou bem pequena, no começo ele tava enorme e eu tava bem assustada. Mas no final do mês ele ficou um tamanho assim, ainda tava bem inchado ainda. Tipo, ele tava não tão alto que no começo, mas ele tava mais inchadinho ainda. Mas ele assim, diminuiu, mas não muito. Ficou um tamanho ótimo, que eu gostei bastante. E não diminuiu tanto, não. Ele deu um espacinho entre eles, porque tava bem junto. Ficou um dedo de diferença. Mas ele ficou bem bacana. Ele já não tá mais duro, tá mais molinho, mas ainda continua durinho, mas ainda tá... ele ainda continua duro, mas tá mais mole do que antes, bem mais. E eu sei que depois de 1 ano, 2 anos, ele começa a ficar mais molinho ainda. E agora faz 2 meses, não tem muito assim o que falar, a cicatriz já tá bem pequenininha, ainda tá bem vermelhinha, mas eu passo Cicatricur 2 vezes ao dia. E ela tá bem pequenininha, não dá nem pra ver quase. Ele não ficou bico torto, nada torto, como as pessoas dizem. Tranquilo. Minha cirurgia foi por baixo, aqui embaixo do seio. E foi por cima do músculo. Eu não sinto dores, não senti dor. Eu sei que no começo eu sentia muito... eu coçava... não coçava, mas eu sentia vontade de coçar. Você não pode coçar, senão sai estria mesmo. Então eu sentia muita vontade de coçar, mas depois também passou esse tempo que você morre de vontade de coçar, que dá um desespero. Mas foi durante as 3 primeiras semanas. Depois também passou, agora eu não sinto mais nada. Não saiu mais estria, não tenho dores nenhuma, nem no corte, nada. No primeiro mês você tem que dormir de barriga pra cima, você não consegue virar de lado. E no 3º dia de cirurgia eu já conseguia levantar sozinha.
Então eu dava impulso no abdômen e conseguia levantar. É ruim no começo porque você sente umas dorzinhas, porque eu acho que força um pouco, então você sente uma dorzinha, mas nada insuportável. Você não pode pegar peso, levantar os braços, e eu fiquei sem levantar os braços assim durante 15 dias. Depois de 15, 20 dias eu já conseguia levantar totalmente os braços, então tava bem tranquilo. Eu sempre fotografo e faço fotos, enfim, e eu voltei a fotografar na segunda semana da cirurgia. Teve gente que falava assim, Bruna, você não vai conseguir, você vai sentir dor, vai sentir incômodo. Eu acho que a minha recuperação foi muito rápida. Não sei, no segundo dia eu já queria sair, sabe? Então, eu acho que foi bem rápida a minha recuperação. Cada um é de um jeito, cada caso é um caso, mas o meu foi bem tranquilo, eu não senti dor, não senti nada, eu já queria sair, já queria fazer tudo, fazer minhas coisas, já queria levantar os braços, mas só que não podia. Então eu fui levantar mesmo os braços depois de uns 20 dias. Peso no braço você não pode pegar de jeito nenhum, porque eu fiz um teste, gente, eu fui levantar uma coisinha de 4 quilos e eu senti dor, não uma dor insuportável, mas uma pontada bem aqui no canto, sabe? Então eu nunca mais peguei. E eu sei que ele vai me liberar pra fazer academia, assim, braço, depois de uns 3 meses. Mas ele me liberou depois de um mês a fazer perna na academia, mas eu ainda não voltei, sabe? Porque eu tô com preguiça. Se você fica um tempo sem fazer, depois, gente, pra voltar é difícil. Pra dirigir, ele me liberou depois de 15 dias. Então, depois de 2 semanas eu já tava dirigindo, já tava fazendo minhas coisas, me virando. Acho que é isso. Agora tá bem tranquilo, eu não sinto dor, eu não sinto coçar, não saiu estria, o corte tá pequeno. Eu uso ainda o sutiã pra dormir só, mas os outros sutiãs que eu uso são todos sem costura e sem aro. Ele ainda não liberou pra usar com aro. Eu acho que é isso, gente. O tamanho ficou ótimo, ele não diminuiu muito do jeito que o pessoal falava que diminuía pra caramba, que você via grande diferença. Uma menina que ficou no quarto comigo sentiu bastante diferença no dela. O meu, eu acho que como eu tava bem grande, porque eu sou pequena, então como eu coloquei 3 vezes, tava muito grande no começo e eu tava bem assustada. Então ele diminuiu, ele ficou um tamanho muito bom e eu adorei. Então eu nem vi tanta diferença assim, tipo, eu vi que ele desceu bastante, porque no começo ele fica alto. Eu vi que ele desceu bastante, mas não achei que ficou super pequeno, que muita gente fala, nossa, depois diminui muito, você vê muita diferença. Não. Eu vi que ele desinchou e separou um pouquinho, que ficou um dedo de diferença, mas porque no começo ele tava bem junto, sabe? Então, até sem sutiã ele ficava bem grudadinho, agora ele já tá um pouquinho mais separado. Mas eu adorei o resultado. Eu fiz com o médico, o Dr. Marcelo Assis, ele é de Campinas. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar no Facebook, no blog, no Instagram, aqui no canal do YouTube, em qualquer lugar eu vou responder vocês. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo falando de alguma coisa relacionada aqui que eu não falei, porque eu acho que eu falei tudo já, não sei, acho que não tem nada faltando ainda. Se tiver faltando alguma coisa, podem me perguntar que eu respondo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais de bate-papo pra contar como que foi a minha cirurgia, que muita gente ainda não tava sabendo que eu tinha feito, muita gente percebeu e me perguntou e eu falei que eu ia contar no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.